Gente, a gente hoje vai fazer um pop cake, ou algumas pessoas chamam de cake pop, mas é um bolinho no palito e vou ensinar vocês a utilizar, na verdade, uma massa que quebrou ou um topo de massa que a gente fez em casa, né, e a gente acerta para poder montar o bolo. Então, é uma confeitaria sem desperdícios, e aí é mais um produto para vocês poderem lucrar aí, tá, com a venda de vocês. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Boa noite. Eu já vou começando aqui, então, tá? Vou dar uma boa noite aqui também para vocês que estão aqui no Instagram e pro pessoal que tá aqui no YouTube com a gente. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a Suelen Clonal da Minha Eterna Doceria. Esse é mais um episódio da série Mão na Massa e hoje a gente vai trabalhar com pop cake, ou cake pop, também conhecido, que nada mais é do que uma massa de bolo, né, no palitinho, e que a gente faz, na verdade, a gente pode fazer com o bolo, fazendo o bolo pra essa receita específica, ou a gente pode, que é a minha proposta aqui, para vocês que trabalham com bolo principalmente, reutilizar as partes do bolo que você não usa. O topo do bolo quando você acerta, ou então um bolo que no meu caso aqui a massa, quando eu fui tirar, a massa quebrou, ó. Tá vendo? Então não teria mais utilidade como bolo, tá? Ó, não teria mais utilidade como bolo, mas eu não conseguiria usar como disco, poderia fazer duas coisas aqui, né? Uma é comer o bolo, um cafezinho também seria maravilhoso, ou utilizar com o pop cake, que é essa receita, para que vocês tenham, na verdade, mais uma ideia para usar e lucrar aí nos produtos de vocês. Então, o que vocês vão precisar basicamente do pop cake, aí vocês vão diversificar do jeito que vocês quiserem, tá? Então, eu vou trazer aqui também algumas opções e vou mostrando para vocês ao longo do que a gente for fazer a receita. Uma massa de bolo pronta, ou seja, ela feita já pro bolo, pro pop cake, ou seja, um bolo que deu errado. Errado em que sentido, tá, gente? Rachado, o topinho do bolo, alguma coisa nesse sentido. Um brigadeiro pronto, tá? E aí aqui no meu caso é um brigadeiro de amarena, que eu também já deixei pronto num pontinho mais mole, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês quando a gente for colocar, quando for adicionar essa mistura. E você vai precisar de chocolate. E aí você tem duas opções, né? Ou você vai trabalhar com chocolate fracionado, que a gente chama de cobertura fracionada, ou você vai trabalhar com chocolate nobre. Ou você vai trabalhar com as duas coisas. Por quê? Vai ter um momento aqui em que, para colar a bolinha no palito, eu vou usar chocolate fracionado. Primeiro, porque é mais fácil trabalhar com ele. E segundo, porque ele vai cristalizar mais rápido, né? A cobertura, ela funciona com os cristais aí equilibrados, estabilizados, para que a gente possa ter esse chocolate endurecido mais rápido. E o chocolate nobre, se você tiver que fazer, você vai ter que fazer toda a questão de... perdi a palavra porque eu tô assim agora, mas eu vou lembrar. Você precisa temperar o chocolate. Então você já vai deixar o seu chocolate temperado e vai trabalhar os cupcakes com chocolate temperado, se for da sua preferência. E aí quando a gente for falar dos chocolates, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Então aqui eu já vou direto para a parte prática, porque eu não preciso assar um bolo para isso. Então, como aqui a gente está falando de receitas que a gente possa aproveitar o que a gente já tem, eu já tenho um bolo aqui rachado, que quando eu tirei da forma ele rachou. Então eu vou precisar dele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um bolo, tá? Não precisa ser muito grande, mas não pode ser muito pequeno, porque você vai amassar esse bolo, você vai esfarelar esse bolo. E se você fizer isso num bolo muito pequeno, vai ficar caindo, você vai precisar toda hora de ajuda, tá? Pra esse bolo, pra ficar colocando as coisas nesse bolo. Deixa eu só verificar aqui se, por exemplo, o meu chocolate fracionado, ele já está, dá pra eu usar, ó, ele tá um pouquinho durinho, tá? Eu vou botar aqui 5 segundinhos no... Por que eu ponho antes, tá? De começar? Porque depois que eu começo, eu até posso colocar depois. Eu vou pôr depois. Eu vou primeiro colocar aqui minhas luvas, tá? Então a gente trabalha com uma coisa muito pequenininha assim. A gente tem que meter a mão, eu prefiro trabalhar com luva. E aí você pode trabalhar direto com sua mão, tá? É só higienizar direitinho, não tem problema. Se vocês estiverem escutando um chorinho, é meu bezerrinho, tá? Vocês já estão acostumados, já sabem.
Ele tá aqui com vovó. Então, tá trabalhando porque ele vai pagar o INSS dele. As coisas não caem do céu. Então a criança já tá acostumando quem trabalha. Gente, boa noite pra quem tá entrando, tá? É que eu já comecei aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa do bolo, a minha tá bem quebrada, tá? E vocês vão, ó, esfarelar a massa do bolo, tá? Vou mostrar pra vocês aí dentro, mas esfarelem a massa. E aí, o sabor que vocês quiserem, tá? Pode ser massa de baunilha, de chocolate, de café, por exemplo. Vai interferir, óbvio, no sabor do seu cupcake. Inclusive o do brigadeiro. Eu falei pra vocês aqui que eu tava fazendo um brigadeiro. O meu brigadeiro aqui era de amarena, então eu poderia trabalhar com a massa de baunilha, que é uma massa branca, base, né? De baunilha, ou a gente chama de bolo, tá? E aí aqui, ó, eu já esfarelei meu bolo. Ó. Esfareladinho mesmo, tá? Ó. Tá? Esfarelei, não precisa ser perfeitamente um farelo, ele pode ter uns pedacinhos, não tem problema. Deixa eu mostrar aqui pro YouTube. E eu vou mostrar diversas formas de vocês trabalharem com isso, tá? Vou mostrar aqui também no Facebook. E aí, agora eu vou adicionar o meu brigadeiro. Ah, Su, mas uma lata de brigadeiro é quanto para proporção? É de olho, não tem como vocês mensurarem isso, tá? Vocês vão precisar colocar o brigadeiro aos poucos, porque aí a gente vai ter real noção se precisa de mais ou de menos. Então aqui, ó, o meu ponto do meu brigadeiro tá bem mole, ó. Tá? Ó. Por que ele tá mole? Poderia trabalhar como brigadeiro duro? Poderia, só que vai me dar mais trabalho. Mais baixo. Ó, bem molinho, tá? Ele só vai me dar mais trabalho se eu trabalhar com ele mais mole. Então aqui eu vou adicionando. Adicionei mais ou menos 3 colheres de sopa. Acho que eu vou precisar de mais. E aí, ó. É misturar mesmo, tá? Ó. É só misturar, tá? E aí você mistura e vai fazer uma maçaroca. É isso aí mesmo, tá certo? O caminho é esse. Tá? Lembrando, se você tiver, por exemplo, quiser fazer de chocolate, você vai fazer a sua massa de chocolate com brigadeiro tradicional. Com brigadeiro, por exemplo, de café, né? A gente é a gosto do freguês, assim. A gente só mistura bem direitinho para que ele fique bem. E a massa fica toda incorporada ao brigadeiro. Quer dizer, o brigadeiro incorporado à massa, ele fica uma bolota de forma que você vai pegar. Tá vendo? Eu aqui não vejo necessidade de colocar mais o brigadeiro, tá? O que você pode fazer aí, você deve até fazer, se você estiver fazendo com sabores, que é o caso que eu tô fazendo aqui, eu vou pegar um pouquinho da minha massa pra assim entender se o sabor que eu quero alcançar, né, se o sabor que me foi solicitado no meu pedido, o que eu quero vender, ele tá bem incorporado. Eu aqui vou acrescentar mais um pouquinho, porque eu quero mais o sabor da amarena, tá? Então, eu vou colocar aqui mais um pouco. Pela textura eu não precisaria colocar, tá? Eu tô colocando mais pelo sabor mesmo. E por isso que eu falei pra vocês que é muito no olho, tá? Óbvio, a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito grudento, tá? Não passar, né, do ponto. Mas aqui eu também consigo pegar a minha bolota. Um pouquinho mais mole, mas consigo, tá? E aí, com os dois aqui eu vou conseguir fazer. E aí, o próximo passo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com aquele chocolate fracionado que eu falei pra vocês, né? Eu vou... Deixa eu tirar aqui.
Depois vou ter que colocar de novo, não vai adiantar. Eita. Eu vou precisar de outra luva. Porque aí vai ser muito difícil aqui. Eu vou mexer aqui. A luva tá lá fora. Aqui, o chocolate fracionado é bem pouquinho, tá? Porque a gente vai precisar só pra grudar o pop cake. Ele aqui tá durinho, que eu tinha derretido já, mas não tinha só o tempinho de eu arrumar aqui, ele endureceu. Eu vou dar 20 segundinhos só, eu acho que é o suficiente pra gente usar aqui. Aqui eu troquei a luva porque eu ia mexer no micro-ondas e tudo mais, mas eu já deixo tudo preparado, né? Então o chocolate tá derretido, já tá temperado, já tá tudo alcançando a temperatura que a gente precisa. Então, quando eu vou fazer as bolinhas, ó, agora sim, ó, tá vendo? Ó. Esse aqui é fracionado, tá? É só pra grudar, vai sim. Tá? Ó. É só pra grudar. E aí, como eu vou fazer aqui? Vou botar minha luva de novo, só pra uma questão de... pra vocês identificarem. Eu vou precisar de palito de churrasco ou palito de bambu. Eu prefiro trabalhar com de bambu, porque o de churrasco, se a gente comprar só... Tem de churrasco de bambu também, tá, gente? Mas é só por uma questão de ele não ficar soltando nenhum tipo de pedacinho dentro do nosso doce. Na verdade, pro cake pop é bem difícil soltar, mas... Fala alguma coisa sobre chocolate fracionado. Eu vou explicar o chocolate já, tá? A principal diferença dos chocolates é o chocolate fracionado. Deixa só eu... eu tenho um restinho da massa aqui. Eu fiz a mesma massa mais cedo, vou botar só pra gente não desperdiçar, tá? Já que a gente tá falando de desperdício, né? Pra não desperdiçar, ó, é a mesma massa, tá? É o bolo, ó, já com brigadeiro de amarelo. Então aqui, sobre o chocolate, tá? Vocês têm duas opções de trabalhar com o pop cake. A gente já fez a massa, então a massa de bolo mais o brigadeiro, no olho mesmo, até a gente ter uma massinha com essa textura aqui, tá? Igual massinha de criança, né? Ó. Tá? E aí, a gente agora vai pra parte de fato fazer a bolinha e a gente colocar no nosso pop cake, né? Transformar o nosso bolo num pirulito. Então, como é que a gente faz? A gente pode trabalhar com dois tipos de chocolate aqui, tá, gente? O chocolate fracionado e o chocolate nobre. A diferença desses chocolates é que, na verdade, o chocolate fracionado a gente nem costuma chamar de chocolate, né? Ele é uma cobertura. A indústria fez com que, para que ele estabilizasse os cristais depois de derretido, ele tivesse mais gordura. E aí eles usam hoje gordura hidrogenada, basicamente. Por isso que ele estabiliza logo, tá? Ele não usa muito a manteiga de cacau. Então é basicamente a manteiga de cacau, o chocolate e os cristais de açúcar para fazer ele estabilizar. Então ele já tem essa gordura, que não é a de cacau, mas é a gordura hidrogenada. Então o chocolate fracionado não é considerado mesmo chocolate, porque ele tem essas gorduras que podem ser vegetais de diversas formas e não necessariamente a manteiga do cacau. Porque se fosse manteiga do cacau seria chocolate nobre, que são os cristais de açúcar mais a manteiga de cacau. O chocolate nobre, ele fica mais densozinho, eu vou mostrar pra vocês. A gente precisa, pra temperar, já derreti ele aqui, mas vou fazer de novo a temperagem. O sabor dele é completamente diferente, né? Ele faz o seu produto, por exemplo, ficar num patamar diferenciado. Mas é óbvio que várias pessoas, primeiro, não gostam de trabalhar com ele porque tem medo da temperagem. E aí você pode temperar o chocolate de diversas formas. Por meio de tablagem, que é quando a gente usa na mesa de mármore, né? A gente fica jogando chocolate de um lado para o outro, até esses cristais alcançarem a temperatura necessária para o trabalho, e aí eles se estabilizem novamente, né? Se reestabilizem, porque a gente desestruturou o chocolate derretendo. Ou a gente pode fazer por método de adição, que é colocando o chocolate que não está temperado, não está derretido, dentro do chocolate que já está derretido.
Porque aí essa manteiga de cacau vai fazer os cristais estabilizarem novamente, ou a gente pode usar Micril, tá? Que nada mais é do que manteiga de cacau em pó. E é quase que um pó de pirlim-pim-pim. Então ele transforma o nosso trabalho muito mais rápido. Ele só não é nada barato, tá? Um pote desse aqui de 500 gramas está mais ou menos R$150, R$130, mais o frete aí, dependendo de onde você mora. Então, tem gente que opta por não trabalhar com ele. E tá tudo bem se o seu público atende isso, tá? Se você consegue atender o seu público dessa maneira. Se você não quer trabalhar com chocolate nobre, não acha que é válido para você e é caro, prefira o chocolate fracionado. Aqui a gente vai só fazer uma leve casquinha em volta do pop cake. Pode ser que a gente não sinta tanta diferença de sabor assim, mas é uma diferença bem grande. Então eu aqui vou usar o fracionado apenas para molhar o palitinho. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então aqui a outra dica, né, que a gente vai fazer é fazer as bolinhas, tá? Mas como tudo que a gente fala aqui, a gente precisa trabalhar com um padrão. E como é que eu trabalho com um padrão dentro da confeitaria? Com bolinhas de bolo. Pesando. Eu aqui trabalho um tamanho ótimo pra mim, são 20 gramas. Então, aqui tem 23, eu tiro só um pouquinho, faço a bolinha e separo. Vou pra próxima. Tem mais. E por que eu tô fazendo isso? Além do padrão para poder cobrar e saber quanto custa cada bolinha, visualmente eles vão ficar bem bonitos, né? Porque vão ficar iguais. E aí, você vai só fazer suas bolinhas. Com sua massa toda, você pode... vocês viram que eu deixei aqui a massa no plástico, porque eu tinha feito um pouquinho mais cedo. Quando você faz um pouquinho mais cedo, ou você já quer deixar pronto para quando você estiver encomenda, porque o cupcake... ele só pode ser mergulhado no chocolate depois de congelado, levado a uma temperatura elevada. Vou mostrar isso para vocês também. Então você pode ter a sua massa de bolo, né, sua massa de cupcake pronta já com bastante antecedência. Então você pega essa massa, o que sobrar da massa ou com a antecedência que você for fazer e congelar. Lembrando que pode ficar congelado por até 90 dias, desde que seu freezer atinja a temperatura mínima de menos 19 graus, tá? Isso é pela Anvisa, não vai estragar, porém, também completamente fechado, para que não pegue gosto de geladeira nem nada, tá? E aí você vai fazendo suas bolinhas. Eu não vou fazer todas aqui, tá? Vou só mostrar para vocês como é que a gente coloca ela aqui. Coloca ela aqui. Então, ó, peguei meu palitinho de churrasco, tá? Que eu vou molhar no chocolate fracionado. Ó, eu fiz uma pontinha no chocolate fracionado. Tá aqui. Tô mostrando, ó, vou mostrar de novo. Pra cá. Ó, aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou pegar a minha bolinha, eu vou fazer outra pra cá, tá? E vou colocar, tá? Eu dou uma cercadinha aqui, porque é o acabamento, ó. Então minha bolinha ficou presa com chocolate. Aqui tá tudo mole, porque o chocolate ainda tá mole. Lembrando que é o fracionado aqui. Eu poderia fazer isso já com chocolate nobre, mas não precisa, tá? Então eu vou fazer aqui de novo pro YouTube. Eu molhei aqui. Eu vou pegar a minha bolinha, ó, e vou colocar, tá? Lembrando que é tipo até onde eu senti mais ou menos que é o meio, tá? Eu não transpasso aqui não. Então eu vou fazendo várias, tá? E aí agora a gente vai... eu vou fazer uma recheada. Você pode trabalhar isso de diversas formas. Por exemplo, eu quero fazer... Gente, a imaginação aqui, ela é... Nem sei, não tem limite. Eu já não tenho muito limite mesmo, né? Pra inventar as coisas. Então, por exemplo, você poderia fazer um de chocolate com Nutella. Então você vai lá e congela os pedacinhos de Nutella. Eu tô olhando aqui porque eles estão olhando assim, ai meu Deus. E aí a gente poderia facilmente colocar os pedacinhos de Nutella congelados, abrir um pedacinho da massa igual como você abre brigadeiro e rechear. Aqui, lembrando que nosso cupcake, ele é de amarena, tá? Que a amarena é um tipo de cereja. Então eu vou pegar aqui, eu vou abrir, ó, como se fosse quem trabalha com coxinha aí sabe como é que é. Então eu vou pegar uma cereja, tá?
Esse aqui, então, é bem caro, né? Brigadeiro de amarela com uma cereja. Os recheados só vão ficar maiores, tá? Mas ainda assim, dá pra você tirar um tanto da massa, pra você mais ou menos fazer. Se você fizer muito grande, muito pesado, vai cair, tá? Então você fez lá, pegou. Uma coisa que eu acho interessante, quando a gente faz o pop cake normal, sem recheio, eu tiro a pontinha, deixo pra baixo, tá? No que é recheado, eu prefiro com a pontinha pra cima. A gente só tem que tomar cuidado com as crianças. Então a gente tira bem a pontinha, aquela pontinha mais fina, deixa ele levemente, como é que eu posso dizer, afinado, tá? Mas eu preciso dele pra encaixar no recheio, senão pode não pegar. Vou fazer a mesma coisa com o chocolate fracionado que eu fiz no outro. E aí eu venho aqui, ó, só com um pouquinho mais de dificuldade, mas eu prego. Então esse aqui, por exemplo, tá recheado. E aí eu posso fazer isso 1 milhão de vezes com 1 milhão de coisas diferentes. Ah, Su, mas tirando a Nutella, eu posso fazer com doce de leite? Pode. Posso fazer com brigadeiro? Pode. Você pode fazer com o que você quiser o recheio, desde que isso esteja levemente congelado. Não sei se você já congelaram brigadeiro, Nutella, doce de leite, mas ele não congela, sabe? Ele fica duro, mas não a ponto de você não conseguir enfiar. Mas sempre fazendo isso, tá? Eu vou fazer um aqui. Aqui, ó, pro YouTube. Me fala aqui. Aqui, tá bom? Eu vou fazer um aqui, porque vocês aqui no Instagram viram e aqui no YouTube ainda não, tá? Ó. Aliás, pra quem tá aqui no Instagram, siga o nosso canal lá no YouTube, todas as nossas lives ficam salvas e lá tem uma série de dicas. Essa semana até alguém me perguntou por onde começar na confeitaria e eu falei mesmo, porque quando comecei eu não tinha um lugar que eu pudesse procurar sobre negócios e confeitaria, sabe? E eu acho que a gente tem isso aqui, tá? Porque eu não queria só ensinar, não quero ensinar só como fazer as coisas sem te ensinar a pensar como empreendedora, como dona do seu negócio, sabe? Então, a gente tem muito isso aqui, a gente tem lives falando sobre as duas coisas. Você pode sim ser confeiteira, de mão cheia e ser uma baita senhora de negócios. Então, lá no nosso canal no YouTube tem tudo, tá? Se você perdeu as lives, pode ir lá que tem. Então aqui, ó, aqui eu vou botar o recheio, que no nosso caso aqui é uma cereja, e vou fechando. Se depois que eu fechei, eu não pesei, né, aqui pra ter o mesmo peso, até porque as cerejinhas não vão ter o mesmo peso, tá? Mas quando você for fazer com Nutella, ou doce de leite, brigadeiro, porcione com tudo pesado, tá? Mas eu tô vendo aqui mais ou menos pelo tamanho, ela tá igualzinha, viu? Vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui meu chocolatinho fracionado, minha cobertura e... ó, tá? Eu não vou fazer todo porque eu quero já mostrar o resto do processo, tá? Então, pega pra mim o que tá lá. Deixa só eu botar aqui, me organizar, porque eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Eu não sei se já aconteceu de vocês usarem o chocolate, tá? Meu chocolate aqui ainda tá bem líquido, ó. Tá? Mas chocolate branco é danado pra pegar um pouquinho de umidade e ficar mais endurecido. Pra gente fazer o cupcake, quanto mais líquido ele tiver, melhor, né? Mais fluido, né? Não é líquido, é fluido. E aí isso não significa, quando você tem o chocolate já em casa, que é mais tempo de micro-ondas ou de banho-maria, tá? Aqui eu derreto, inclusive, no micro-ondas mesmo. Isso pode ser que o seu chocolate precise ser hidratado. Sim, a gente não hidrata só a chantininha, a gente hidrata chocolate também. E aí, quando o seu chocolate, por algum acaso, já pegou algum tipo de temperatura mais fria, umidade mesmo, ele começa a ficar com aquela carinha mais branquinha, mais esbranquiçada ou mais grudadinho, a gente não tá perdido, tá? A gente tem como usar esse chocolate. A gente só vai precisar que esse chocolate fique, como é que eu posso dizer, mais líquido mesmo. E aí eu posso usar, por exemplo, óleo de coco, tá? Eu posso usar micril também. O micril, a gente já vai ter usado para temperar, eu já coloquei aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, o próximo passo, né, nosso, no caso, olha, eles ficaram levemente
congelados, tá? Não é congeladão, mas eu preciso levar eles no congelador, para que a gente tenha um choque térmico. E aí aqui eu já tô usando o chocolate, tá? Fracionado, ele tá bem líquido, ó, tá? E aí, Su, mas o que que eu vou usar aqui? Você pode usar corantes de chocolate, né, que são lipossolúveis, eles estão feitos para usar em gordura. E aí tem alguns que eu prefiro, né? Eles podem ser em pó, a gente pode trabalhar com corantes em pó. A gente pode trabalhar com corantes de chocolate em pasta, que é como se fosse em gel também, né? E eu posso trabalhar com esses aqui que a gente chama... Color Beats é porque é da marca, eu não sei nem se tem outra marca que faz isso. Esse daqui é da Green Chef, eu tenho de algumas cores, tá? Que nada mais é também do que uma cobertura, ou seja, ele é manteiga de cacau já com a cor, tá? E aí, tem duas coisas aqui. Eu posso jogar direto a cor, né, nele, ou eu posso colocar o branco, porque chocolate branco fica amarelo, né? A gente derrete, ele vai ficando amarelado. Então, existe a cobertura branca, né, o Color Beats branco, ou o em pó. Eu posso usar as duas formas, tá? Lembrando que o em pó a gente usa muito pouquinho. O Micril, pra gente usar o Micril no chocolate, é sempre 1 grama da quantidade de chocolate que você vai usar. Então, se você vai usar só 100 gramas, aqui é suficiente, tá? Eu coloco num potinho pequeno, mesmo que é só pra mergulhar no meu chocolate. E aí eu uso 1 grama de Micril aqui, tá bom? Se você for usar mais, você vai sempre usar 1% da quantidade do chocolate que você está usando de Micril. A cobertura, né, o Color Beats e o pó é sempre um pouquinho. Primeiro porque eles pegam muita cor. E como é que eu uso aqui o Color Beats? Ele vem fechadinho assim com essa tampinha de alumínio, mas o pote dele é feito pra gente usar direto no micro-ondas. Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um aqui que já tá aberto, tá? Eu vou colocar ele no micro-ondas direto, 30 segundinhos, ele vai ficar líquido. Eu não preciso fazer isso com o pó, eu só precisaria já jogar ali, tá? Eu ponho 30 segundinhos ali, pode ser até menos. Qualquer coisa eu vou ter que botar só um pouquinho mais de chocolate, porque ele ficou aqui. Cuidado, tá? Mas, ó, ele já tá líquido. Então, eu vou pegar aqui. Ó, no meu caso, ele ficou aqui. Deixa eu tirar com um palitinho. Já até saiu. Ó, eu vou botar um pouquinho. Cara, só de eu ter sacudido ele endureceu. Porque eu não tava todo, né? Ó, vou botar mais 30 segundinhos. O em pó eu só jogaria aqui, tá? O lipossolúvel em pó. Uma colherzinha também, nada demais. Uma colher de chá? Não tem. Não tem uma proporção porque o corante é de acordo com a cor que você quer alcançar, tá? Então, tanto faz qual você vai usar. Como eu tô usando o líquido aqui, eu vou só botar um pouquinho pra alcançar essa cor. Deixa eu ver se eu consigo assim. Não, ele tá endurecendo logo que eu ponho. Eu vou fazer com um pó, eu acho. Deixa eu botar aqui. O em pó branco a gente chama de dióxido de titânio, tá? Ele em pó, quando você coloca aqui, ele vai ficar com umas bolinhas, mas é só mexer, 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 que ele vai soltando. O branco a gente faz uma base de chocolate branco. Eu posso usar de outra cor. Eu até queria usar aqui um coloridinho, mas quando você quer uma cor mais pastel, você tem que colocar o branco, porque a cor amarela do... Foi, ó, é só um pouquinho, tá? A cor amarela
Aí eu podia ter mostrado pra vocês antes como tá. Mas ó, ele fica bem mais branco, tá? Antes ele era mais amareladinho. Aí aqui agora eu vou colocar a cor que eu quiser. Eu vou trabalhar aqui com... Deixa eu pensar, tô com umas coisinhas lilazes e vou trabalhar com azul. E aí são pouquinhos também, tá, gente? Quando a gente trabalha com chocolate para derreter no micro-ondas, 30 e 30 segundos, tá? Não pode ser com mais. Tô achando que vou ter que botar um pouquinho mais de chocolate aqui. Porque eu derreti e botei ele aqui, ele ficou duro, eu hidratei mais. Mas não é um problema. Lá em cima da pia tem um chocolate. Você pode botar no potinho só o chocolate mesmo. E aí se eu precisar, as bolinhas, sabe? Se eu precisar, eu já coloco aqui, você já vem. Eu acabei hidratando ele e isso é normal, tá? Se você hidratar e ele ficar mais... Eu vou testar em um aqui. Se ele não endurecer na hora, é porque ele precisa de mais chocolate, porque a gente precisa de novo. Esse aqui. Tô de 30 em 30. Vagarosa, mas indo. Gente, alguém tem alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Aqui no YouTube também. Não tô entrando muito no chocolate, nas características, nas temperaturas, porque aqui a gente tá fazendo a live do cupcake, né? Não do chocolate, mas eu posso vir falar numa live só sobre chocolate, tá? Os tipos de temperagem, os tipos de chocolate, o que a gente pode fazer. Esse aqui não tá nem derretendo. Mas, deixa eu ver se tem em cima. Não. Eu vou pegar um pouquinho dele aqui. Mas ele ficaria líquido, tá? Ele tá ficando mais pastoso. Não sei se é por causa da temperatura hoje aqui. Mas eu vou botar um pouquinho aqui do azul, tá? Não quero uma cor muito forte, então, ó. Aqui, tá vendo? Ele começa a derreter do lado. É isso aí mesmo, tá? Pode acontecer. Obrigada. Eu vou ver aqui se eu vou precisar colocar mais os caletezinhos ou não. Ó, pra vocês verem como é que o chocolate, mesmo tendo colocado branco, o chocolate amarelo, ele faz ele ficar mais verde. Não sei se vocês conseguem ver, porque ele é um azul clarinho, mas ele tá verde. Eu vou colocar um pouquinho do em pó. Eu tenho em pó aqui. Não quero ficar ali toda hora botando, mas daria pra fazer pros dois, tá? Uma pergunta aqui. Fala. Tem algum problema se misturar esse que vai no micro-ondas com o em pó? Caso eu tenha, acabou? Qual em pó? Não entendi. Por exemplo, você está misturando o azul desse que foi o micro-ondas e esse que é um pozinho. Isso. Tem algum problema? Nenhum problema, tá? Porque pode acabar e a pessoa fica com outra. O que acontece? Isso aqui é como se fosse uma manteiga de cacau. É como se fosse, não, é uma manteiga de cacau com a cor. Ele é ótimo pra gente fazer aqueles desenhos em chocolate, sabe? Que fica coloridão no chocolate, aquele chocolate bem sofisticado. A gente usa ele porque ele já tá líquido. Mas eu poderia fazer com esse aqui também. Se eu pegar o Nicril e botar o pó, vou fazer aquilo ali. Tá? É só porque esse aqui, apesar de ser uma garrafinha, ele não fica líquido. O estado dele é sólido. Ele fica líquido quando eu levo no micro-ondas. Só que aqui eu tô querendo ir um pouquinho mais... Ó, tá vendo? Ó. E aí aqui, gente, vale a mesma coisa para as cores, tá? Se você quiser inventar sua própria cor, eu vou, por exemplo, botar um lilás agora. Que eu sou dessas. A pessoa não sossega. Eu não gosto de uma cor. O lilás deles daqui, esse em pó, ele tem inclusive brilhinho, tá?
Olha, eu vou mostrar. Ah, aí sim a gente tá falando de uma cor que eu gosto. Ó. Tá? Usei um pó pra chegar nessa cor. Ah, eu poderia usar o outro? Poderia, tá? Eles são caros igual. O em pó e o outro. Mas dá pra você usar qualquer um, inclusive aqueles que vêm num potinho menorzinho, que são mais em pasta, né? Chamam em gel, mas ele não é muito em gel, não. Ele é pastosinho mesmo. Deixa eu ver se a gente vai conseguir aqui com um. Direto ou se... pergunta, se o chocolate que a pessoa tá falando aqui, de usar o chocolate fracionado, para poder colorir ele, é o mesmo processo? Mesmo processo. Para colorir o chocolate fracionado ou o chocolate nobre é o mesmo processo. Inclusive, deixa eu saber se ele já chegou na temperatura, né? Porque eu antes de começar a live, eu coloquei ali e a gente não... Eu derreti e coloquei aqui, então não sei se ele já tá. Tá, esse chocolate aqui é chocolate branco, tá? Ele tá em 30. Poderia esfriar mais um pouquinho, então. Chocolate branco a gente trabalha na temperatura de 29 e 30, tá? Pra ele poder cristalizar. E aí, agora eu vou pegar o meu cupcake, tá? Eu gosto, inclusive, de trabalhar, vou fazer 100. Eu deixo na geladeira e vou tirando de 10 em 10, tá? Porque o choque é o que vai fazer o chocolate endurecer logo e você usar aqui, você vai ver. Então eu coloco aqui, ó, e vou mergulhar e dar leves batidinhas aqui. Quanto mais fluido tiver seu chocolate, menos a sua casquinha vai ficar grossa, tá? Mais fininha vai ficar a sua casquinha. Aí você vai, ó, já tá começando a endurecer. E aí eu vou precisar, não tem como, de algum lugar que eu possa apoiar o meu chocolate. O meu cupcake já com chocolate, ó. A mesma coisa aqui, ó. Coloquei, rodei ele lá dentro e bato. Se nesse processo o chocolate não endurece, com certeza endurece. Por quê? Vocês têm que lembrar que o chocolate ele trabalha nessa temperatura que eu falei pra vocês, o chocolate branco, de 29 a 30 graus. Quando eu coloco uma coisa congelada, vai fazer com que o chocolate fique frio, né? Esfriando. Como é que eu faço isso? Volta com o chocolate pro micro-ondas. Mas uma vez temperado, voltou pro micro-ondas, você já desestruturou todos os cristais de açúcar novamente, tá? Aí você tem que fazer o quê? Temperar de novo. Ou por adição, você vai botar, que era o que eu ia fazer aqui agora, só colocar o chocolate ou o micro, tá? Mas ele já fica muito mais, depois de um tempinho, muito mais grosso para trabalhar. Que é o que tá acontecendo aqui agora. Ainda mais que eu tô falando a beça, em vez de fazer. Tá? Vou fazer esses aqui. E aí depois eu mostro pra vocês como as formas, né, da gente vender, enfim. A gente pode fazer aquelas pinturas aqui também, tá, gente? Então, assim, ele aqui tá todo lilás. Eu poderia fazer com as bolinhas, sabe? As bolinhas, como é que chama? As miçanguinhas coloridas. Eu só... Sparkles. Os sparkles mesmo, ou aquelas miçanguinhas que a gente vende aqui, que são menorzinhas. Aqui no Brasil tem muito. Então, você passa... Como é que trabalha com a bolinha, né? Nem pensei que eu poderia ter separado aqui, que eu tenho aqui, tá? Você passa, ó, meu chocolate aqui ele já endureceu. E aí o que acontece? Eu enfiei a bolinha aqui mesmo na máquina. O que aconteceu? O chocolate endureceu e a bolinha ficou lá dentro, tá? Não façam isso, porque aí a sua equipe vai ter que comer. Eu vou até botar mais aqui do chocolate.
derreter, depois eu coloco mais tradição, tá? É bom que vocês veem todo o processo. Mas é muito chato ficar colocando ali toda hora. É chato, mas é assim que a gente trabalha com chocolate. A gente alcança aquela determinada temperatura e aí a gente vê se a gente vai precisar trabalhar com micril, se a gente vai precisar trabalhar com adição. Eu posso trabalhar com qualquer uma das duas. Eu não gosto de adicionar uma quantidade muito grande de micril, porque apesar do micril não ter sabor, eu acho que ele fica mais gorduroso, porque é mais manteiga, né? Então eu prefiro trabalhar, por exemplo, com... Acho que a quantidade que eu botei não precisava ter ido todo. Ó, de novo, já virou líquido. E aí quando ele vira líquido, eu agora vou fazer por adição, que eu tô botando chocolate. Gente, tô fazendo no olho, mas tudo é pesado, tá? Tô fazendo porque eu já conheço aqui a quantidade. Então, você mexe. Eu aqui nem vou botar termômetro, porque eu já tô vendo que tá muito quente. Então, ainda não tá na temperatura correta do chocolate, não tá na temperatura de trabalho. E para cupcake eu gosto muito de trabalhar com essas canecas, porque eu seguro aqui e vou bem. Ela é funga, eu mexo e consigo fazer ali, tá? Ó. Tá derretendo o chocolate que eu botei agora, né? Por causa do calor. Deixa eu colocar o nosso... Tá bem alto, inclusive. Mas vejam, ele tá bem mais fluido. Ele ficou com uns pedacinhos, porque ainda tá do chocolate aqui. É só eu ficar eternamente aqui batendo, mas vocês vão ver a diferença. Deixa eu ver aqui agora. Ainda não. Quando a gente trabalha com chocolate é difícil mesmo. Você precisa atingir. Ah, qual é a vantagem? Alguém me perguntou aí do chocolate fracionado. Duas vantagens, né? Aqui, se eu estivesse trabalhando com chocolate fracionado para mergulhar o cake pop cake, eu não precisaria ficar aferindo a temperatura aqui do chocolate, né? Era só eu colocar, eu não precisaria trabalhar com a temperatura. E ele é infinitamente mais barato do que o chocolate normal, né? Porque ele não é chocolate, ele é gordura. Então, você poderia... Então, aqui, qual é a vantagem de você usar o chocolate fracionado? Se é que a gente pode chamar de vantagem, né? Para cada tipo de público. Ele é infinitamente mais barato e você não precisa atingir a temperagem, que é reorganizar os cristais de açúcar depois que ele derrete. Ele vai fazer isso sozinho. Então esse tempo que eu tô perdendo, indo e voltando pro micro-ondas e vendo a temperatura do chocolate, que aqui é branco e a gente tem que chegar em 29 para eu conseguir trabalhar com ele, com fracionado eu não preciso ter esse problema. Mas em contrapartida eu perco muito no sabor, né? E como é que eu posso dizer? No sabor e na qualidade do produto mesmo, porque chocolate nobre é chocolate, né? Então outro X da questão, tá? Vou ver aqui se eu já alcancei a minha temperatura. E, gente, precisa trabalhar com termômetro. Não tem como você fazer no olho. Ah, Su, mas eu já trabalho há muito tempo com chocolate e eu consigo identificar, porque a gente consegue identificar pelo ponto, né? Se você consegue, que bom. Assim, mas eu acho que quando você trabalha de uma forma profissional, chegou aqui, tá? Quando você trabalha de uma forma profissional, você não pode ficar refém de uma situação tipo... o seu chocolate, depois que você fez tudo, descobrir que ele não estava temperado corretamente, tá? Então aqui eu vou fazer só mais esse, ó, e aí me facilita muito o processo, porque o chocolate, ele tá molinho ainda, tá?
eu tiro, óbvio, tá? Ah, sim, mas não fica redondinho ou fica redondinho, isso vai depender de como você faz, quão mais fluido tá o seu cake pop, o seu chocolate para você mergulhar o cake pop. E eu dificilmente uso ele assim, aqui tá lilás, tá lindo, ó, inclusive deu uma rachada, tá? E aí o que eu faço aqui? Eu adoro usar os detalhes, que aqui eu não vou ter, porque eu vou usar da mesma cor só pra gente não ter que fazer outra. Mas ó, eu poderia pegar a espátula e ir fazendo os detalhes aqui, ó. 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 Eu adoro aqueles detalhes, sabe? Ó. Quando eu faço isso, normalmente com outra cor, tá? Ó. Ó. Eu pego a espátula e vou fazendo. E aqui você pode trabalhar de diversas formas, como a gente já falou, tá? Ó. Ele vai ficar com uns risquinhos, com uns riscadinhos, que eu adoro. Com as outras cores, você poderia fazer com dourado, por exemplo. Diluindo ali no chocolate e depois tacando pozinho dourado, tá vendo? Ele fica com uma textura, ó. Tá? Ele não fica assim... Peraí, deixa eu ver isso. Não fica assim lisinho, tá? E fica com uma texturinha. É a mesma coisa, ó. Tá? Aqui pra galera do YouTube. E aí você pode tacar glitter, tacar o que você quiser, porque é seu, né? É como o seu cliente quiser. Agora, a dica final, assim, que eu posso falar pra vocês, além de tudo que a gente já falou aqui, é como vender esse produto. Lembrando que a gente está aqui reutilizando ou está fazendo uma massa de bolo, então você vai calcular a sua massa do bolo, o tamanho que você fez, o brigadeiro que você fez, tá? Mas você tem que transformar esse produto de uma forma apresentável, você precisa fazer com que as pessoas comprem esse produto. Eu uso uma coisa muito simples, que é como é que a gente chama? É filó, mas não é tchutchu de bailarina, é como se fosse uma sainha. Então eu venho aqui, ó, e eu vendo ele assim, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas isso numa mesa de festa fica incrível, tá? Eu aqui acabei fazendo lilás no lilás, ele chama muita atenção, por isso que eu tinha pego o azul, no azul, ó. Aqui quando fica sujinho, ó, consegue ver aí? Quando fica sujinho, eu pego um daqueles paninhos que vocês já estão acostumados e ó, só limpo, tá? Não tenta tirar com faca não, que você vai acabar quebrando o negócio. Então eu pego aqui, ó, meu tchutchu, que é só feito com filózinho, você pode fazer de várias formas, é só feito com filózinho e uma linha. E aí você puxa e ele fica, ó. Olha que lindo. Tá vendo? Deixa eu fazer o nosso de textura. E aí você pode colocar a venda no seu cardápio. Lembrando que, como eu falei, eu quis trazer aqui uma dica de como você... como é o nome que fala? Não desperdiçar, né? Aproveitar. Ou a massa que você quebrou ao se formar, ou também os topos dos bolos, né? Que você pode fazer tanto bolo de pote quanto, por exemplo, pop cake. Que eu tô querendo mostrar que você não precisa de muita coisa para fazer um produto super legal, bacana e que é rentável. Mas você pode, óbvio, fazer sua própria massa para isso, tá? Lembrando que uma massa vai durar aí... Durar não, né? Mas vai render. A palavra render, vai render muito, tá? Eu posso vir aqui um outro dia falar também sobre chocolate, temperados, e é outra coisa que eu não entrei muito a fundo nisso, porque a gente estava trabalhando especificamente aqui com esse. Lembrando que a gente tem diversas formas de fazer esse pop cake. Eu aqui trouxe duas para vocês, né? Ele só a massa, ele recheado, tá? Você também pode fazer ele recheado. E essas dicas para mim são imprescindíveis. Você reutilizar o bolo que você quebrou, o bolo que você tinha com o topinho do bolo que você fez. Você congelar esse pop cake antes de mergulhar no chocolate. Eu consigo aqui mergulhar esse? Eu consigo, esse que eu acabei de fazer. Mas ele tá em temperatura ambiente, tá? Ele vai estar na mesma temperatura mais ou menos do chocolate. Então quando eu for enfiar lá, ó, ele vai sair aqui, tá? Então, que vai acontecer o que aconteceu com esse aqui. Aqui, ó. Só pra mostrar, tá vendo?
ele vai soltar. Se eu mergulhar ele no chocolate, ele vai acabar soltando. Tá? Tô parada aqui que eu tô mostrando pro Instagram. Ou ainda vai acontecer o que aconteceu comigo, eu tive que pegar um garfo. Ó, o chocolate temperou direitinho, ele tá bem durinho, mas o bolo se despedaçou lá dentro. Tá? Por quê? Porque ele já tava grosso, o chocolate, e o meu cupcake já tava aqui há um tempinho, então já tinha descongelado. Não tinha dado aquele choque que a gente precisava pra ele ficar assim, ó. Opa, vai cair. Ficar bem no... Peraí. Deixa eu pegar com a mão, melhor. Porque eu ainda fui pegar um negócio aqui que tem um furo embaixo. Ó. E aí a gente pode trabalhar com essas lindezas. A gente trabalha com qualquer cor, com qualquer coisa. Qualquer recheio, com qualquer... Lembrando que o recheio não pode ficar mole, tá? Ele não pode ser um brigadeiro mole, por exemplo, porque se você trabalhar com recheio mole, ele vai despencar, tá? E se tiver muito pesado também, muito calor, com chocolate, a gente tem que tomar cuidado, pode ser que ele caia, né? Ele dá algumas rachadas aqui, não tem problema, mas pode acontecer. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E essa é só mais uma das dicas que eu pretendo trazer pra vocês, inclusive de como não desperdiçar o trabalho de vocês, o produto de vocês e rentabilizar isso, porque a gente precisa transformar, né, a nossa criação, a nossa criatividade em dinheiro também. Então, é só mais uma dica para que vocês possam estar usando aí. E esse aqui, eu tô trabalhando com ele em pé. Existe a possibilidade de vocês trabalharem com um palitinho de picolé, por exemplo. E ele, assim, aqui agora não vai ficar porque eu deveria ter, para ele ficar em pé, eu deveria ter deixado ele secar assim. Eu ia fazer um assim e esqueci. Tá? Aqui agora não vai ficar porque ele tá redondinho em cima, porque eu quis que ele ficasse redondinho, tá? Mas eu também poderia trabalhar com ele pra ficar ao contrário, tá? Não deixa de ser cupcake por causa disso, não. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar pra gente aqui no Instagram ou no YouTube, tá? As caixinhas estão aí pra isso, pra que a gente tire todas as dúvidas, inclusive das lives, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada por ter vocês aqui, tá? Até a próxima!